Bom, e aí você estava falando aí de uma possibilidade de paz, né? Que tem a ver com... Bom, primeiro de tudo, todo mundo precisa se entender ali, chegar no mínimo possível, ou qualquer coisa nesse sentido, que vocês propõem que seja o quê? Eu proponho a extinção do Estado de Israel. Não. Eu acho que Israel, se quiser sobreviver, né, como Estado, o melhor interesse de Israel seria permitir a criação no sentido de a possibilidade de existência de um Estado palestino nos termos, sabe, que os palestinos concordaram em 93 e tal, um Estado razoavelmente contíguo, sabe, próspero, independente, autônomo. Se eles não fizerem isso, não haverá paz. E aí haverá uma corrida para quem destrói o outro primeiro, entendeu? Porque hoje Israel está nessa corrida, que é a corrida de impedir que haja um Estado palestino, que a maior parte dos palestinos seja expulsa e que os que ficarem serão cidadãos de segunda classe, certo? Por quê? Por que eles precisam expulsar? Porque eles têm, e isso é reconhecido pelos israelenses, eles têm o que eles chamam de uma bomba demográfica. Para que um Estado permaneça sendo um Estado judeu, como eles mesmos se referem a ele precisa ter uma maioria populacional que é judia, certo? Então, se você não tem uma taxa de natalidade que é igual à dos árabes, e se você não consegue mais importar imigrantes judeus do resto do mundo, inevitavelmente a população árabe será majoritária, certo? Então, o sonho do Estado judeu vai acabar. Então, eles precisam expulsar os árabes porque a bomba demográfica não é favorável a eles, né? Essa é a corrida em que eles estão hoje. Eles acham que terão o grande Israel sem árabes ou quase sem árabes, tá? Isso inevitavelmente vai levar o outro lado a uma corrida que é exatamente a oposta, sabe? Que é assim, estão lutando pela nossa eliminação, nós vamos lutar pela eliminação do outro, sabe? Então você tem o que eu venho chamando de uma corrida em direção ao fundo do poço, sabe? E incrivelmente, Israel se preocupa muito com a própria sobrevivência. Inclusive, quando eles falam do Hamas, a primeira coisa que eles levantam é que o Hamas propõe a destruição de Israel. Sim. Mas eles são os que estão colocando em maior risco a própria existência, sabe? Porque eles não estão permitindo a existência dos dois estados tal como o mundo estava de acordo, sabe? Você está me dizendo que nesse ponto... Vamos lá. Amanhã os caras acordam todo mundo de bom humor, vai todo mundo lá no Catar trocar uma ideia, e aí... E aí eles, no meio do papo ali... Isso é bem isso mesmo. Então, mas imagina. Cara, seguinte, ó... beleza, vamos parar de ocupar aqui na Cisjordânia, vamos ficar do jeitinho que tá, e vamos parar de encher o saco de vocês e vocês poderão ser um Estado palestino. Esse tipo de conversa é possível com o Hamas que tá dominando, que a princípio domina Gaza? O Hamas não é o povo palestino. Hamas, sim, ele tem uma força muito grande. Mas se você conseguisse isso dos israelenses, entendeu? Você teria a Cisjordânia com você teria a OLP, você teria a Autoridade Palestina e mais, você teria todo o establishment árabe. Sim. Sabe? Todo mundo que vai um dia reconstruir Gaza, que vai investir na Palestina e tal, diria para você, opa, chegamos lá, entendeu? Então, Nossa, que parece simples, né? Então, sim, parece. O problema é que não tem governo israelense que faça isso, por quê? Porque ele tem quase 1 milhão de colonos que vão dizer... Opa, sabe por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque já ouvi também aqui conversando com esses caras, que um argumento que eu ouvi foi, cara, os caras ficaram, sei lá, 50 anos e não fizeram o Estado deles, pô. E aí vocês estão me dizendo que Israel os impede de fazer o próprio Estado. Claro, é isso. Quando você fala sobre paz, eu gosto de ler uma pesquisa que tem. Essa pesquisa é feita... Eu imagino que tudo que eu tô falando aqui pareça muito ignorante. Não, pelo amor de Deus. São perguntas extremamente legítimas. Porque,
cara, quase ninguém nunca ouviu falar sobre os palestinos, o povo palestino. É que é uma realidade que está fora do nosso olhar. Sim. É isso que eu estou chamando de cegueira mesmo. Ela está fora, a gente não percebe, entendeu? É incrível isso, é fenomenal, mas é verdade. Sim. Tem uma pesquisa que acontece anualmente na Palestina. Às vezes mais de um ano. Mais de uma vez ao ano. Essa daqui é de 2022. Tá. E aí, quando perguntado aos palestinos sobre a preferência deles por uma questão de paz e etc., 26% deles respondem que prefere a solução de 2 estados, então um palestino e um israelense. 28% responde que eu prefiro o estado binacional em toda a Palestina. 19,3% responde que não há solução para o problema, então isso mostra uma desesperança. Nossa, uma galera, né, cara? Uma desesperança muito grande, algo no sentido de, cara, acabou. Para com isso, a gente já foi massacrado o suficiente, sabe? E 22,8% responde um Estado palestino. Esse dado é muito interessante, porque essa opção não fazia parte das opções lidas aos entrevistados. E aí, quando a gente fala que... Eu vou aproveitar que eu estou com a pesquisa aberta. Quando a gente fala sobre Hamas, sobre a população palestina e a opinião dela... a pergunta é, se as eleições para a Assembleia Legislativa fossem hoje, qual partido você votaria? 32,5% votaria no Fatah, 13,5% votaria no Hamas, e os outros não chegam nem a 2%, o único que chega a 2% é a Iniciativa Nacional Palestina. Tá. Então, o Hamas não é o povo palestino. É muito importante que isso fique claro. Muito importante. Porque a gente está num momento agora em que as pessoas olham para o povo palestino e falam, eles não querem paz, não tem conversa com eles. Poxa, mas quantas vezes nós sentamos para conversar? Quantas vezes nós cedemos tudo que nós tínhamos? E é desesperador essa sensação, porque... Em Gaza, há uma situação de calamidade tão grande que as pessoas se radicalizam por uma falta de expectativa. As pessoas se radicalizam porque cansaram de ver a filha tomando água do esgoto para não morrer de sede. Porque cansaram de passar fome. Porque cansaram de não ter nada para fazer. As pessoas estão desempregadas, as escolas foram bombardeadas. Não tem sistema de saúde, o sistema de saúde está em colapso. O que tu faz numa situação dessa? Assim, é também se botar num lugar e falar, cara, eu como ser humano, o que eu faço numa situação dessa? Eu condeno as ações do Hamas no conforto dessa cadeira aqui, com essa água na minha frente. Com a certeza de que saindo daqui, eu vou comer algo bem gostoso. Essa é a falta de perspectiva. Esse é o ponto.